Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao quarto Portas Abertas Soul Online. Meu nome é Marília, eu cuido da área de marketing da Soul. E nessa apresentação inicial, convidamos aqui o nosso diretor de negócios, Bruno Falcão. E o Bruno vai fazer uma palestra sobre educação corporativa em transformação. Bem-vindo, Bruno. Obrigada aí por aceitar nosso convite. Obrigado, Marília. Boa tarde. Eu que agradeço sua apresentação inicial e queria desejar as boas-vindas também a todos os nossos clientes, parceiros, amigos aí que se inscreveram para participar do quarto Portas Abertas Online. É motivo de muito orgulho todo. Talvez aí o nosso evento queridinho, porque ele sempre acontece com muitas trocas, né, com muitos insights e geram discussões assim sensacionais toda vez que nós fazemos, né, o evento Portas Abertas. E desde que a gente entrou nessa vida de home office, dado ao cenário de pandemia, né, a gente ficou meio sem saber como seria, né, o Portas Abertas e como seria a adesão dos nossos clientes no evento. E fomos surpreendidos aí por uma audiência sempre muito fiel, né, por participantes sempre muito atentos e realmente ali que compartilhavam. Então é muito gostoso a gente ver que nós estamos na quarta edição do Portas Abertas Online e, obviamente, a gente só está nessa quarta edição porque deu muito certo, né? Então é um prazer enorme estar aqui hoje, podendo falar um pouco com vocês e abrir essa semana aqui que vai, sem dúvida, ser uma semana de muito aprendizado, de muitos compartilhamentos, né? Então, até compartilhando um pouco para vocês como vai ser, com vocês, aliás, como vai ser esse evento, diferentemente dos três anteriores, né? Dos três Portas Abertas Online anteriores que nós realizamos, esse ele não vai ser um evento de um dia somente, 1h30 no final da tarde na sexta-feira, mas um evento que vai acontecer ao longo da semana inteira, né? Então, nós vamos conteúdo com vocês por dia. E por que um conteúdo por dia, né? Muitas pessoas me perguntaram, poxa, Bruno, mas não é muito pouco um conteúdo por dia? A gente sabe que nesse momento de home office, né? Nesse momento que todo mundo está trabalhando remoto, é um bombardeio de conteúdos, né? Todo mundo está, enfim, inundado com a quantidade de conteúdos que são enviados pelas empresas, né? E justamente pelo Portas Abertas ser um evento que eu considero assim um evento muito rico, né? A gente selecionou a dedo ali as palestras que iriam acontecer durante essa semana. A gente quis chamar pessoas que fazem parte da nossa história e do nosso dia a dia, do nosso convívio, e que trazem sempre conteúdos relevantes para a gente poder colocar compartilhando com vocês essas experiências, né? E aí, por isso, um por dia. Vai ser sempre uma palestra de 1 hora por dia, para não sobrecarregar ninguém, para que vocês consigam participar, para que vocês consigam assistir a todos e, obviamente, não se frustrarem de, puxa, são 15, 20 palestras, eu não consegui assistir nenhuma, eu não consegui assistir nem metade disso. Então, o nosso objetivo é que todo mundo consiga assistir tudo, que todo mundo possa interagir ao máximo com os conteúdos que vão ser colocados, né? E, obviamente, no final da semana, no dia 4, a gente vai manter a agenda, né? Que seria a nossa live do Portas Abertas, e aí o objetivo dessa live vai ser muito mais a troca de experiências, um bate-papo, dúvidas que vocês tenham sobre as palestras que foram realizadas e fazer um fechamento ali muito mais interativo, tá? Então, esse é o objetivo do nosso quarto Portas Abertas. Novamente, reforçando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa quarta edição, tá bom? Bom, fui incumbido aí de fazer a primeira palestra aqui do nosso Portas Abertas, dar início, então espero que
vocês gostem do conteúdo que eu estou trazendo, né? Justamente nessa esteira de a educação corporativa em transformação, né? Eu venho aqui falar hoje sobre o EAD corporativo, né? Que é o universo onde a Soul está inserida, né? Nós somos especialistas aí em transformar soluções em soluções digitais de aprendizagem, né? Então nós temos o EAD na nossa veia. E aí a gente se pergunta, né? E muitas empresas se perguntaram por onde começar e como atingir os meus objetivos. Então eu estou aqui hoje para dar uma pincelada nesse tema, para falar um pouco sobre melhores práticas, falar um pouco sobre lições aí que a gente vem tendo, muito em meio a essa pandemia, sim, né? Não dá para a gente esquecer que a pandemia foi um acelerador aí absurdo, né? Da tecnologia, do uso de soluções digitais. Então a gente não pode fugir disso. Obviamente, ficar preso a isso também é um pouco ruim, né? Repetitivo, mas não dá para fechar o olho e esquecer de tudo que a gente passou, né? Muito pelo contrário, acho que as lições vão ficar mesmo com a pandemia indo embora, né? Bom, eu não vou me estender muito aqui, porque acredito que a grande maioria de vocês que estejam nos escutando, nos assistindo hoje, já conhecem a Soul, mas caso não conheçam, nós somos, como eu falei, uma empresa que trabalha com educação digital, né? Nós estamos hoje apontado entre os 4 melhores fornecedores para educação corporativa pela revista Gestão em RH, né? Temos mais de 10 anos de experiência em educação corporativa à distância, já são 11 anos, na verdade, desde 2009 que nós estamos no mercado. Com esse tempo, a gente traz mais de 2 milhões e meio de pessoas desenvolvidas utilizando nossos conteúdos, mais de 500 mil horas de serviços prestados em educação digital. Somos hoje em cerca de são cerca de 150 clientes, tanto no Brasil quanto em alguns países da América Latina, né? E atualmente a Soul ela trabalha com soluções de educação digital que atendem a todas as fases de um projeto de educação corporativa online, tá? Então isso é muito bacana, a gente falar que as nossas soluções elas estão permeando todo um ciclo de um projeto, né, de educação corporativa e não somente desenvolvimento de conteúdo ou tecnologia. A gente atende todas as necessidades, independente da fase que o cliente esteja, independente da maturidade do projeto, a gente pode ajudar, tá? Outra coisa legal de citar é que a Soul, ela também vem sendo apontada aí entre as 100 melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW. Eu gosto de citar isso não por nada, mas simplesmente porque nós trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, né, no final das contas. Educação digital, nosso objetivo é desenvolver pessoas. Então, com isso, a gente precisa praticar dentro de casa aquilo que a gente discursa para os nossos clientes, né? Então, por isso a importância e o orgulho de ter esse selo do GPTW. Bom, como eu falei, somos especialistas na criação e na realização de jornadas completas de educação digital. E aí, vamos dar início aqui nessa nossa palestra aí, se eu posso chamar assim, mas nesse nosso bate-papo, né? Por onde começar? Então, vamos fazer uma situação hipotética aqui, lembrar daquele momento lá em março, né, abril, comecinho da pandemia, empresas e pessoas, né, da área de treinamento que eventualmente tinham, né, o seu maior trabalho voltado a capacitações presenciais, elas se depararam com essa pergunta, né? Por onde começo, né? São muitos caminhos que eu tenho, né? E muitas vezes cada caminho leva a consequências, né? Que eu preciso estar preparado, né? Então, seja por um custo que eu não estava prevendo, seja para uma expertise que vai me ser demandada e que eu não tinha isso na minha equipe, seja por questões de recursos tecnológicos e conteúdos, né, que eu não tenho presente na minha estrutura hoje. Então, assim, são muitas as variáveis que eu preciso olhar e muitas vezes essas empresas, elas se deparando com isso, elas paralisavam. Elas falam, poxa, eu tenho tantos caminhos para que eu posso ir que, na verdade, eu não vou para caminho nenhum, né? E isso a gente se deparou por algumas vezes ao longo desse ano, né?
E também, junto com isso, existia uma visão muito simplista, né? Uma visão que eu chamei aqui de receitinha de bolo, né? Receita de bolo. Então, para eu ter um projeto de educação corporativa, eu preciso ter uma plataforma, né? Uma plataforma LMS, preciso ter um conteúdo, e aí eu estou resolvido, todos os meus problemas acabaram, né? E talvez, né, eu até coloquei aqui, antigamente, essa era a visão que se tinha, né? Porque era realmente, né? Eu comecei a trabalhar com educação corporativa lá em 2010, com educação à distância, né? Educação corporativa à distância em 2015, e lá em 2015 era muito assim que as pessoas enxergavam, né? Quando eu preciso de ou quando eu quero colocar um projeto para rodar, eu preciso ter basicamente uma plataforma, conteúdos e tô feito. Nada mais me para, né? E aí que a gente enxerga que começam a aparecer problemas, né? Depois de um determinado período, né? Depois de um tempo de uso, depois de um tempo que as empresas estão rodando com essa estrutura, alguns questionamentos começam a aparecer, né? O projeto começa a não ser tão rentável quanto as pessoas esperavam, né? Aquilo que havia sido traçado como meta não é atingido, e aí as áreas de treinamento começam a se frustrar, né? Então, os questionamentos que começam a aparecer são: será que a gente tem uma cultura de AD? Né? Será que nossa plataforma é amigável bastante? Né? Será que é por isso que os nossos colaboradores não estão aderindo tanto aos treinamentos? Né? Por que falta engajamento dos nossos colaboradores? Né? Nós precisamos de conteúdo com qualidade, nós não temos. Falta conhecimento para a nossa empresa colocar para rodar o EAD. Né? Por mais que eu tenha plataforma, por mais que eu tenha conteúdo, e a infraestrutura na ponta, como é que fica, né? Será que os meus colaboradores eles têm acesso à internet, um acesso à internet decente que eles possam utilizar, né? Esses recursos que estão sendo oferecidos da melhor forma possível? Outro ponto importante: será que os gestores, né, promovem? Será que eles promovem o treinamento? Será que eles promovem o treinamento à distância? E principalmente, como é que eu garanto que a minha área de treinamento ela é um centro de investimento e não um centro de custo, né? Como é que eu garanto que eu não sou aquela área que simplesmente eu estou pondo dinheiro lá e o dinheiro vai escorrendo pelo ralo, mas que a área de treinamento contribua diretamente para o resultado da companhia, né? Então, esses questionamentos, né, foram sendo coletados ao longo desses últimos anos, né, pela Soul, enfim, ao longo dos nossos projetos, e são questionamentos extremamente importantes, né? Mostra um pouco do nível de maturidade que as empresas estão começando a ter em relação a esse tema, né? Então, assim, puta, isso é muito importante. Se eu estou falando de ensino à distância, eu preciso garantir a infraestrutura, ou pelo menos garantir que quando as pessoas estejam no ambiente, né, corporativo, elas tenham acesso a isso, né? Então, isso mostra um pouco desse ganho de maturidade ao longo desses últimos anos. E aí, a gente começa a entrar numa outra estrutura de soluções, né? Então, antes, se eu tinha como realidade plataforma e conteúdo, e esses eram meus dois únicos pontos de apoio, né? As únicas duas variáveis que eu enxergava, eu agora começo a enxergar estratégia, né? Então eu preciso ter uma estratégia para garantir o sucesso desse meu projeto. Não adianta eu simplesmente começar pela tecnologia, colocar tecnologia sem mudar meus processos, ou sem pelo menos adequar os meus processos a isso, né? Então eu preciso ter estratégia da equipe que vai fazer todo esse trabalho, né? Como eu vou evoluir isso ao longo do tempo, né? Para não ser uma atividade estanque, né? Então eu preciso garantir que isso tenha uma evolução ao longo do tempo, né? Então, importantíssimo desenhar a estratégia. Depois que eu desenhar a estratégia, sim, eu pensar numa tecnologia, né, que converse com essa estratégia, né? Que a tecnologia ela esteja apoiada na estratégia que foi desenhado, né? Um dos pontos assim muito claros que eu falo aqui é, por exemplo, a parte de indicadores, né? Quais são as métricas, quais são os KPIs que eu quero mensurar para saber que meu projeto está indo para o caminho certo. E aí, com isso,
Beleza, a minha tecnologia, ela traz esses dados que eu preciso, ela tem essas informações que eu demando, né? Então, estratégia, tecnologia, depois, conteúdo. Então, legal, depois que eu tenho uma estratégia desenhada, depois que eu tenho uma tecnologia que sustente essa estratégia, eu preciso garantir que os conteúdos necessários para capacitar e para desenvolver os meus colaboradores estejam ali inseridos, tá? Então, é importante pensar em conteúdos também. E aí, operação, obviamente. Então, muitas empresas, elas matam nessa terceira etapa aqui o projeto, né? Então, elas falam, legal, eu tenho uma estratégia, tenho uma tecnologia, tenho conteúdo, acabou, meus problemas acabaram, né? E aí, muitas vezes, elas começam a enxergar que os problemas, eles começam, né? Porque agora eu vou ter os meus colaboradores entrando em contato, querendo fazer treinamento, eventualmente a tecnologia vai estar indisponível ou vai estar com alguma inconsistência, e eu vou precisar sempre de novos conteúdos, eu vou precisar desenvolver formas de me comunicar com esse meu público-alvo. Então, a operação disso tudo é fundamental quando eu penso na manutenção disso a longo prazo, né? E o projeto de AD, ele é um projeto a longo prazo, né? A gente precisa ter em mente que eu tenho, obviamente, um boom inicial, um pico de acessos e tudo mais, mas a tendência é que, com o passar do tempo, esse tema vai caindo, né? Esse tema vai, de alguma forma, perdendo o interesse das pessoas, principalmente conforme as pessoas vão realizando todo tipo de treinamento que tem lá dentro, e eu preciso manter a comunicação ativa, manter a chama acesa, e a operação é esse ponto de virada aí, onde você consegue realmente garantir a execução a longo prazo. Tá? Então, falando de estratégia, é isso que a gente está colocando, né? Detalhando um pouquinho cada um desses itens. Obviamente, eu uso aqui uma frase, né, da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então é isso. Se você também não sabe os resultados que você quer atingir, como você quer atingir, qualquer resultado serve, né? Então, a estratégia ela é fundamental para eu desenhar quais são as pessoas, quais são os processos, quais são as tecnologias, quais são os meus objetivos estratégicos, né? Eu garantir que esses objetivos que eu desenhei, eles estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização, desenhar que o sistema que eu vou adquirir lá para frente, eles estejam adequados à minha necessidade, né? As características do meu negócio, o perfil do meu público, quais são as trilhas que essa galera vai precisar, né? Quais os conteúdos, em quais formatos, né? E como eu mensuro isso tudo, como eu garanto que eu estou indo em direção ao meu objetivo. Legal, tecnologia. Então, é entender se a minha plataforma, ela é realmente a plataforma mais adequada às minhas necessidades, né? Essa é uma outra pergunta. Eu mudo o meu processo em função da tecnologia ou a tecnologia em função do meu processo? E dependendo do que a gente faça, né? Foi já há um tempo onde a gente customizava tudo quanto era tecnologia, né, pessoal? Isso é uma tendência muito forte. Quando a gente fala de soluções de software as a service, né, as soluções SaaS, cada vez mais a gente está olhando para melhores práticas de mercado ao invés de customizações, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Se eu tenho 5 mil empresas, né, ao redor do globo que utilizam um software de CRM, por exemplo, de determinada maneira, né, por que eu vou mudar esse processo, né? Se aquilo já está validado, se aquilo já está rodando em 5 mil empresas, o que eu tenho de tão diferente dessas empresas? O mesmo se aplica para LMS, para plataformas de gestão de aprendizagem, né? Então, usar as melhores práticas de mercado, né, adequando o meu processo a eles, muitas vezes é um ganho real que as empresas passam a enxergar, né? A minha plataforma, ela é fácil de operar? Então, a gente aqui passa a ter também a questão da experiência, né, do usuário, né? Então, cada vez mais a gente precisa ter soluções fáceis de operar, né, para que o meu colaborador ele continue engajado naquela solução, para que ele continue utilizando, para que ele não se perca, né? Eu tenho uma boa estrutura dentro da plataforma e recursos atrativos, né?
Eu posso rodar campanhas que engajem o meu público, então pensando que a solução de aprendizagem, ela precisa de uma comunicação atraente, né? Ela precisa de campanhas, muitas vezes gamificadas, né, para poder atrair meu público com uma competição saudável. Isso é muito bacana, isso garante muitas vezes um boom, né, um salto aí gigantesco em relação à adesão dos colaboradores a ações e a ações de treinamentos, né? Eu permito, né, que não apenas os meus colaboradores tenham dentro da minha plataforma conteúdos obrigatórios, mas sim um real ambiente de desenvolvimento. Isso é muito rico, viu, pessoal? Cada vez mais as pessoas elas vêm usando o conceito de LXP, né, de Learning Experience Platform, ao invés de LMS, de Learning Management System. Então, o objetivo é se tornar um ambiente de experiência de aprendizagem do que um ambiente de gestão de treinamentos, né? Então, isso faz com que eu tenha ali dentro não apenas mais conteúdos obrigatórios, né? Conteúdos de hard skills, mas eu tenha também conteúdos curados, obviamente, mas voltados a soft skills, né? Conteúdos que permitam o desenvolvimento do colaborador, não apenas para a função dele dentro da empresa, mas ele como pessoa, né? Ele como indivíduo, enfim, que ele possa se desenvolver para o mercado e para a vida. Isso é uma tendência real. E, obviamente, uma coisa que a gente falou das métricas, né? Eu consigo, a partir dessa plataforma, extrair todos os relatórios e todas as informações que eu necessito para embasar minhas tomadas de decisão. Então, isso é fundamental para poder ter sucesso a longo prazo com uma tecnologia. Conteúdos, né? Então, a gente vem enxergando muita mescla de formatos. Então, você usar formatos que sejam não apenas visuais, né? Então, não colocar apenas vídeos, né? Mas eu ter formatos como podcasts, que são voltados a áudio, né? Ter games que eu permito uma prática ali no ambiente controlado, enfim, problem-based learning, né? Onde eu consigo simular situações, problemas dentro de um game. Isso é muito legal. Enfim, learnings, podcasts, infográficos. Existem hoje uma série de formatos, né? Hoje existem dezenas de formatos muito legais e muito interessantes, e a mescla deles é o que é mais interessante ainda. Então, antes, quando a gente falava de uma trilha de aprendizagem, a gente tinha uma trilha de learnings, né? De, uma hora cada conteúdo, aquilo que era bem maçante, né? Hoje a gente consegue entregar uma trilha, né, abordando o mesmo tema, usando esses diferentes formatos. Então, isso é muito legal e é muito rico, né? Outro ponto interessante, o uso de conteúdos livres, né? Nunca antes a gente viu tantos conteúdos ricos disponíveis gratuitamente, muitas vezes, na internet, né? Estou falando de TED Talks, estou falando de YouTube, né? Então, as empresas, elas enxergam isso também como um apoio, né? Como uma sustentação do processo de aprendizagem do colaborador. Então, isso é muito legal, desde que com a devida curadoria você poder entregar conteúdos livres também para os seus colaboradores, né? Conteúdos que sejam divertidos e leves e que deixem uma marca, né? Não adianta eu entregar um conteúdo por entregar um conteúdo, mas é importante que eu deixe uma marca naquele colaborador, que ele saiba do porquê que ele está fazendo aquele conteúdo e por que aquilo vai impactar ele na carreira ou na vida dele de alguma forma, né? Então, sejam leves, divertidos e que deixem uma marca. Por fim, mas de forma alguma menos importante, garantir que a comunicação sobre esses treinamentos elas sejam constantes e estratégicas. Lembra que eu falei, acho que essa frase ela é importante, manter a chama acesa. Isso é fundamental, viu, pessoal? Garantir que a comunicação possa manter a chama acesa e que os colaboradores estejam sempre entrando, acessando os conteúdos, realizando os conteúdos e assim por diante. Tá? Bom, dentro daquela estrutura, a última etapa que eu falei ali é a operação. E por que a operação ela é importante, né, galera? Para garantir relatórios, acompanhamento de resultados e KPIs, administração do portal, que às vezes é uma demanda que é muito braçal, mas que consome muito do time, né, de treinamentos.
Então, é importante se atentar a uma administração do portal constante, né? Para poder realizar, aqui eu coloquei PDCA, mas é basicamente o processo, né, PDCA, que a gente pode considerar como sendo uma realidade, né? Por quê? Porque o PDCA é aquilo, eu planejo, né, Plan, Do, Check, Act. Então, eu planejo, faço, vejo os resultados e ajo em cima daqueles resultados para que eles possam constantemente melhorar. E isso é uma realidade. Estrutura de educação à distância, eu também preciso fazer essas análises, né? Eu preciso planejar minhas ações, fazer, colocar em prática, checar os resultados daquilo e agir naquilo que não funcionou para que eu possa corrigir e para aquilo que funcionou para que eu possa potencializar. Então, isso é fundamental, né? Comunicação constante, lembrando a importância, né, de manter a chama acesa, de dar suporte. Então, os colaboradores eles têm uma tendência muito grande de, quando tem uma dificuldade ou quando encontram alguma barreira, eles de alguma forma desistirem de fazer aquelas ações, né? Então, importante dar esse suporte, né? É importante a gente saber que o colaborador, quando bem atendido, quando ele tem as necessidades deles endereçadas, né? Eles têm uma propensão maior de retornar e de realizar mais conteúdos, tá? E por fim também engajamento por meio de metodologias como, por exemplo, a gamificação, que é uma metodologia muito legal quando a gente está falando em engajamento, né? Então, eu usar competições saudáveis, rankings, ações gamificadas para aumento do engajamento dos meus colaboradores. Bom, então se antigamente a gente tinha aquela estrutura, plataforma de conteúdo como receitinha de bolo, agora a gente passa a enxergar uma série de variáveis, né? A gente fala de estratégia, a gente fala de plataforma, a gente tem a curadoria, a gente tem o conteúdo, a gente tem a operação, minimamente, né? Minimamente são esses os pontos que eu preciso olhar. E aqui a gente tem uma série de outras variáveis que vão sendo trazidas, né? Então, cultura da organização, engajamento do público, diversidade de formatos, alinhamento com competências, maturidade do público, o mercado que está inserido. Então, são vários os pontos, né, que são necessários as empresas olharem quando elas estão pensando numa oferta de treinamento online, tá bom? Bom, eu queria deixar aqui para finalizar alguns takeaways meus a respeito desse novo mundo, né? E que a gente está vivendo, essa nova realidade, e projetos de uma certa forma de educação à distância como um todo. A gente precisa olhar estrategicamente para o projeto e responder o porquê que as ações estão sendo feitas e ter sempre em mente onde a gente quer chegar. Outro ponto importante é o keep it simple, né? Mantenha simples, comece pequeno e vai evoluindo, não queira abraçar o mundo de uma vez só. A gente tem várias empresas que muitas vezes não está ainda preparada nem para colocar para rodar uma ação simples, né? Um vídeo informativo e já quer falar de realidade virtual, de realidade aumentada. Então, vamos começar pequeno, né? Back to basics. Isso ajuda muito na criação de uma cultura de aprendizagem e não empurrar a goela abaixo uma realidade virtual que muitas vezes vai parecer super legal de cara, mas ela não vai ter a sustentação a longo prazo e não vai se justificar, né? Conteúdos obrigatórios, show de bola, ok, mas a gente precisa sempre garantir oferecer conteúdos livres, né? Conteúdos mais voltados a soft skills. Eu brinco que é o desenvolver o colaborador para a vida e não somente para a empresa. Mescle formatos, entenda aqueles que fazem mais sentido, né, para o seu público, usando vídeos, usando games, podcasts, microlearnings, infográficos, enfim. Use e abuse das várias possibilidades que os conteúdos digitais oferecem hoje em dia, né? E reforço, o segredo na comunicação, né? O segredo está na comunicação, aliás. É importante manter essa constância, manter esse contato próximo com seus colaboradores, porque todo projeto de educação corporativa de educação corporativa, que tem um errinho, peço desculpas por isso, é um projeto vivo, tá? Então, mantenham sempre a comunicação com seus colaboradores. E por fim, aqui é uma dica de ouro, né? Que na verdade o engajamento da liderança é ouro, né? Então, quanto mais engajados os líderes estiverem nas suas ações de treinamento, tenham certeza que mais engajados a operação vai estar e mais engajados os colaboradores de uma forma geral estarão, tá bom? Bom,
estou me estendendo muito aqui do tempo, eu vou deixar essa apresentação para vocês, alguns cases que estão aqui. Deixo também meus contatos todos e fico à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida, caso vocês tenham qualquer necessidade. Vai ser um prazer enorme poder conversar com cada um de vocês na sexta-feira, tirar essas dúvidas, enfim. Convido aqueles que ainda não se programaram para se programarem para sexta-feira, dia 4 de dezembro, estarem lá disponíveis às 3 da tarde para uma live de 1h30 com todos os participantes aqui do nosso Portas Abertas. E espero que o conteúdo que eu apresentei tenha sido bem alinhado com a expectativa, com a necessidade de vocês. E acho que é isso. Mar, tem algum ponto, algum comentário? Não, Bru, acho que a sua apresentação foi super completa, ela com certeza deu um overview bem bacana de tudo que a gente vai ter aí nesses próximos dias, mas sem dar spoilers, que isso é importante. Então, obrigada mesmo pela sua apresentação. E reforçando o convite do Bruno, espero que vocês possam acompanhar a gente durante essa semana e a gente se vê na sexta-feira na nossa palestra. Tá bom? Nos Obrigada, gente. vemos. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.